Oi, meus amados, é uma alegria estar aqui falando com você. E hoje vamos falar sobre mudança de rota. E eu trago com você o livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-lo preso a Jerusalém. E Saulo, sendo soldado romano, ele não admitia que um homem chamado Jesus fosse intitulado rei dos judeus. Então agora Saulo pede cartas para ir até as sinagogas em Damasco, para ali, porque Saulo sabia que ali na sinagoga ele ia encontrar esses adoradores de Jesus. Então, na intenção de Saulo era chegar na sinagoga e trazer presos para Jerusalém todos aqueles que adoravam Jesus, que acreditavam que Jesus era o rei dos judeus. Então Saulo, no caminho de Damasco, ele ouve uma voz do céu, brilha e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, queridos, Saulo agora cai daquele animal que ele andava, e naquele momento que Saulo cai, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Saulo ficou ali já tremendo naquela situação. Ele disse: o que tu queres que eu faça, Senhor? E o Senhor: entra na cidade, que ali te mostrarei o que tu vai fazer. E Saulo foi já guiado pelas pessoas que andavam com ele naquele momento, porque Saulo, ao se levantar, Saulo já não mais enxergava. Ele foi levado por aqueles homens à casa de Judas, e ali em Damasco tinha um discípulo chamado Ananias. E o Senhor ali numa visão fala para Ananias: Ananias, vai até a casa de Judas e procura por um homem chamado Saulo de Tarso. Ananias ali, queridos, ele ficou temeroso em ir até Saulo, porque ele já conhecia da fama de Saulo, e Saulo ele prendia os cristãos. Então ele disse: Senhor, mas eu já ouvi muito falar desse homem e ele persegue o teu povo. E o Senhor disse uma coisa muito interessante para Ananias, no versículo 15 do capítulo 9, ele diz assim, ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E diante daquelas palavras, Ananias agora tem coragem. E Ananias, chegando lá, Saulo estava orando. E na oração, o Senhor disse para Saulo que ia chegar um homem chamado Ananias lá. E quando Ananias chega, Ananias coloca a mão na cabeça de Saulo. E naquele mesmo momento, caíram como escamas dos olhos de Saulo, e Saulo passou a enxergar. E Ananias contou tudo para Saulo, o porquê de ter acontecido tudo aquilo. E Saulo, queridos, o Senhor trocou o nome dele, ele passou a ser chamado Paulo. E o que eu quero com você é trazendo essa mensagem de Saulo. É que às vezes você está trilhando um caminho que para você está certo. O que Saulo fazia ao perseguir os cristãos, para ele estava certo. Só que uma coisa interessante ali é que naquele encontro, Saulo, ele se permite, coração ensinável, a aprender. E ali Saulo percebe agora a intenção de Jesus, e Jesus diz assim: olha, tu foi escolhido para defender o meu povo. E Saulo, ele de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Agora muda totalmente a rota de Saulo, que agora já se chama Paulo. E é exatamente o que eu quero dizer para você hoje, amados, que o caminho que você trilha pode até aos teus olhos parecer certo. Possa ser que no meio do caminho você precise mudar de rota. Esteja com o coração ensinável como Saulo estava. E mude, se preciso for, mude, querido, mude a direção. E diga assim, eis-me aqui, Senhor, use-me a mim, e o Senhor vai te usar. Um beijo muito grande no seu coração.